Sabe aquela história do filme Efeito Borboleta, que diz que um simples bater de asas desse pequeno inseto pode causar um tufão do outro lado do mundo? Pois é, o futebol é o maior palco de efeito borboleta que a gente pode ter atualmente. E isso se explicou muito na partida do Internacional contra o Ceará, na Arena Castelão, onde o Inter, sim, venceu pelo placar de 2-1. O efeito borboleta faz com que um simples bater de asa, que é uma decisão acertada de um jogador, uma decisão errada de outro, possa mudar completamente todo o contexto de um trabalho e de uma análise em cima da partida. O Inter fez um péssimo jogo contra o Ceará. O técnico Ramon Dias está se mostrando absolutamente incompetente para tirar o Internacional desta situação. O grupo de jogadores está absolutamente falido, principalmente em suas lideranças. Mas foda-se. É efeito borboleta. O bater de asas aconteceu e por isso o tufão também. Esse vídeo pós-jogo fala de uma vitória que catapulta o Inter e coloca muito perto de escapar do tão dramático drama de luta pelo rebaixamento. O Inter venceu o Ceará e a gente fala sobre isso agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de se inscrever, de ativar as notificações. Ufa! O Inter venceu 2-1 contra a equipe do Ceará. O Inter sobe na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O Inter abre uma rodada de distância para o Z4 da competição. O Inter, por exemplo, está agora a 4 pontos do Vitória e o Inter não deve ser ultrapassado pelo Santos, mesmo que perca para a equipe santista no Beira-Rio. Por quê? Porque o Inter venceu. O Inter, enfim, consegue um resultado positivo dentro de casa, fora de casa. O Inter, enfim, consegue pontuar. É o 15º colocado, mas sobe, respira, ganha oxigênio nessa briga contra o Z4 do Campeonato Brasileiro, principalmente a partir dos empates de Santos e também de Vitória. Eu vou falar aqui sobre um grande jogo do Internacional? Não vou. Eu tenho grandes elogios a traçar para o time do Internacional? Não tenho. Se eu tiver alguns elogios, eles são poucos em relação ao que o time apresentou dentro de campo. Mas eu preciso exaltar o resultado. Vencer o Ceará fora de casa não estava na perspectiva. Pelo que o Inter vem rendendo, pelo que o Ceará tinha de obrigação em relação à luta contra o rebaixamento, o Ceará entrou nessa briga, tá? O Ceará entrou nessa briga. O Ceará pega agora os 4 primeiros times do Campeonato Brasileiro. O Inter consegue puxar um adversário para a briga em um jogo onde foi muito mal, onde jogou muito pouco. Mas como eu falei na introdução, foda-se, o Inter venceu e isso é o mais importante de tudo. Eu quero começar pelos pontos positivos, para depois fazer os alertas que são necessários em relação à atuação do Internacional. De quem atuou bem, tá? Quem rendeu? Poucos jogadores. Eu acho que o Bruno Gomes fez um bom jogo, eu acho que o Bernabei é um cara que a gente tem muitas reclamações em relação a ele, mas é inegável que ele é um cara que se doa, ele é um cara que se dedica, ele é um cara que corre, ele é um cara que se entrega, que produz alguma coisa ofensivamente. E o Ricardo Matias, que entrou para resolver o jogo. O Ricardo Matias entrou para resolver o jogo. A grande participação, eu tenho que falar do Borré nos 2 gols, ele olhou os 2 gols como ninguém, mas é só. O Borré só olha o jogo, o Ricardo Matias faz. O segundo gol do Inter é um golaço do Ricardo Matias. É um golaço, drible de corpo que ele dá no marcador, a finalização que ele fala. O Inter não ganhava um jogo fora de casa há mais de 3 meses, quase 4 meses. E sabe quem que tinha decidido o último jogo que o Inter ganhou fora de casa? O Ricardo Matias. Se o Inter não cair, lá na frente a gente vai olhar, se o Inter não caiu, a gente tem que colocar a não queda na conta de alguns jogadores. E do Ricardo Matias principalmente. O Ricardo Matias deu 6 pontos pro Inter.
Imaginem o Inter sem estes 6 pontos que foram dados pelo Ricardo Matias. O Inter estaria rebaixado. Ricardo Matias foi o cara do jogo. Eu tenho que elogiar o Vitinho também, que é outro cara que sempre aparece num momento grande. Fez um bom jogo, finalizou e apareceu para fazer o gol. E é um cara que também deu vários pontos pro Internacional nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Agora, o resto, gente, aí eu vou ter que começar a descer o cacete aqui. O time do Inter é horroroso. O time do Inter é horroroso. E quando eu falo do efeito borboleta, é porque o Tufão ele seria completamente diferente se não fosse bater de asas do outro lado do mundo. Se não é a expulsão do Vina no começo do jogo que muda completamente a partida, mas também mostra um Inter absolutamente inoperante. O Inter jogou menos do que o Ceará, tendo um jogador a mais durante toda a partida, durante mais de 90 minutos. O Inter teve um jogador a mais e foi pior do que o Ceará. O Inter poderia ter perdido o jogo se o Ceará aproveitasse melhor as suas chances. O Inter não criou. O Alan Patrick não existiu. O Borré não existiu. A atuação do Inter ela foi pífia, ridícula. E eu tenho que colocar, claro, eu sempre coloco na conta dos jogadores, porque esse momento que o Inter está passando é da conta dos jogadores, em especial das lideranças, do senhor Alan Patrick, do senhor Rafael Borré, que teve uma atuação ridícula de novo, que são os principais salários do elenco e não rendem. São jogadores que, cara, entregam pouquíssimo. Mas esse jogo eu tenho que colocar, e tudo eu tenho que colocar na conta do Ramon Dias. O Ramon Dias não pode ser o técnico do Inter, gente. O Ramon Dias não pode ser o técnico do Inter. Eu sei que ele não vai cair, porque o Inter ganhou e não pode desmobilizar para o jogo de segunda, que é a grande decisão contra o Santos. Mas se não é o bater de borboletas, a gente está falando aqui da queda do Ramon Dias, tá? O Ricardo Matias salvou o emprego do Ramon Dias, porque a quantidade de pocheca que o Ramon Dias fez ao longo de toda a partida é impressionante. Eu não admito que um time volte de uma data FIFA de 10 dias de treinamento apresentando o que o Inter apresentou, rendendo o que o Inter rendeu, tendo um jogador a mais durante todo o jogo. É ridículo. O trabalho do Ramon Dias é pífio. E aí vamos falar das decisões. O Bruno Tabata no time titular hoje não teve explicação. O Inter com um jogador a mais, o Bruno Tabata inoperante, aí ele coloca o Carboneiro, que melhora o time, mas eu nem vou elogiar o Carboneiro, porque depois ele fez uma cagada do tamanho do mundo, dá um murro no jogador do Ceará, tá fora do jogo contra o Santos. É ridículo o que fez o Carboneiro também. E eu tenho que dizer e colocar na conta do Ramon Dias que por ele o Inter não tinha ganho o jogo. Por ele, o Inter não tinha ganho o jogo. Vocês lembram que o Ramon Dias falou? Que é o momento dos jogadores cascudos. Não é o momento dos moleques. Olha o cascudo dele, o Borré, o que tá resolvendo. Olha o moleque, o Ricardo Matias, o que fez. Pelo Ramon Dias, o Inter não teria ganho o jogo. E o Ramon Dias não pode ser o técnico do Inter. O trabalho é falido. O trabalho é horroroso. E o jogo contra o Ceará hoje escancarou isso. O Inter teve um jogador a mais. E não jogou nada. Não apresentou nada. Mas foi salvo pelo Ricardo Matias. É o efeito borboleta do futebol. Eu tô puto com o Ramon Dias. A atuação do Inter foi ridícula. Mas é o efeito borboleta. Foda-se tudo. O Inter ganhou. O Inter ganhou e agora tem um respiro importante e um ânimo para lotar o Beira-Rio, para lotar o treino, para ir para cima do Santos, fazer uma guerra e aí sim escapar de vez desse fantasma, desse filme de terror que é a briga contra o rebaixamento. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que eu volto aqui no canal com toda a repercussão do vestiário colorado. O Inter ganhou! Beijo!